Como que eu descobri, né, o meu tumor? Bom, primeira coisa, eu comecei a perceber, algumas falhas no meu pensamento. Então, não sei se vocês já perceberam, assim, quando a gente, compõe um pensamento, ele tem um arco. Eu não conseguia terminar esse arco, eu não conseguia finalizar o pensamento. Então, eu comecei a perceber que isso estava acontecendo comigo, nessa época. E aí eu falei assim: "Bom, tem alguma coisa de errado nessa situação", porque eu sou psicóloga, e aí eu comecei a falhar durante os atendimentos, eu não conseguia concluir o meu pensamento. E isso começou a ficar muito frequente. Foi quando eu resolvi marcar uma neurologista para ver o que estava acontecendo. Nesse mesmo período, eu falei com meu marido assim: "Amor, eu tô com alguma coisa no cérebro. Tem alguma coisa errada". Ele ainda brincou comigo, ele falou assim, porque você fica pensando demais e não sei o quê". Porque ninguém nunca imaginou, né, que isso pudesse estar acontecendo, comigo. Enfim, eu fui dar uma aula em Goiânia, porque eu também tenho o skin de professora, não sei se vocês sabem, e nessa aula eu falhei, o meu pensamento falhou. E aí, no final da aula, eu perdi o que eu estava falando, não consegui retomar, porque perder o que está falando acontece com todo mundo. Mas a questão é que eu não conseguia retomar esse pensamento. É como se ele desaparecesse. Enfim, voltei para o Rio e estava com a neurologista agendada. Fui na neurologista, já estava com dificuldade de fala, e aí eu quero trazer para vocês a questão do profissional, como que é importante a gente ter bons profissionais, porque essa neurologista, ela foi incapaz de perceber que eu estava com um problema muito sério, porque eu já estava com um problema de fala, eu já não conseguia responder o que ela estava me falando, o que ela estava me perguntando, e ela simplesmente agendou exames. Bom, isso foi numa segunda-feira. Só para vocês terem uma ideia, na quinta-feira eu não conseguia mais sair do sofá. Eu não conseguia mais fazer arco de pensamento nenhum. Na quarta-feira eu já fiquei com dificuldade de falar. A minha psicóloga percebeu isso. Então, assim, você ter bons profissionais ao seu redor é extremamente importante. E eu vou dizer para vocês que foi isso que me salvou, tá? Bom, na sexta-feira eu realmente caí. E quando eu falo caí, efetivamente caí. Eu saí do banho e eu desmontei. Porque assim, não é um desmaio, né? No meu caso não foi um desmaio. Eu ia desmontando, mas consciente do que estava acontecendo e fiquei no chão. Meu filho chegou, né? Me viu nua no chão, tipo assim, se desesperou. E nisso, uma amiga minha foi até a minha casa. Ela chegou, eu estava sentada olhando para o nada. E ela me vestiu, para vocês terem uma ideia, né? Enfim, e eu fui pro hospital, né? Quando eu cheguei no hospital, os médicos não entendiam o que estava acontecendo. Aí o meu marido foi, ligou para minha psiquiatra. Sim, eu tenho uma psiquiatra, né? Porque eu quero lembrar vocês que eu tenho uma ansiedade, né? E aí ele perguntou se tinha mudado a medicação, enfim. E aí ela falou, pediu para fazer uma tomografia. E aí foi neste momento que eles descobriram o tumor, né? E foi nesse momento que eu fui para o CTI e aí sim começou toda a intervenção que eu tinha que fazer. Então, a minha psiquiatra, a minha psicóloga me salvaram.